Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Hoje estaremos falando sobre bolsa de palavras dentro daquilo que é o nosso curso. Estamos falando sobre uma série de cursos, estamos falando sobre processamento natural de linguagens e hoje nos toca falar um bocadinho sobre bolsa de palavras. Então, se ainda não viu as aulas anteriores, eu aconselho que reveja por aí os vídeos para que esteja dentro do contexto daquilo que está se abordando, durante estas aulas, ou esta aula, ok? Então é só ir verificando por aí, que os demais, as primeiras aulas já estão disponíveis, ok? Então, aqui fala o engenheiro Agnaldo Sachitwe, sejam bem-vindos a esta aula, ok? Bora lá? Então, hoje vamos falar sobre bolsa de palavras, ok? Dizer que é uma técnica, bolsa de palavras é uma técnica fundamental dentro daquilo que é o processamento natural de linguagem. Podemos dizer que é um modelo amplamente utilizado dentro do PLN, ok? Então, serve nem para representar texto. Esse modelo, essa técnica de bolsa de palavras, transforma documentos ou sentenças em valores de características, ignorando a ordem das palavras, mas considerando a frequência ou a presença delas dentro de um documento. Isso, isso significa que as bolsas de valores, as bolsas de palavra, perdão, bolsa de valor, pensando em dinheiro, as bolsas de palavras, ok? Permite que os algoritmos de aprendizado de máquinas, possam trabalhar com dados, ok, mais textuais, ok? A ideia principal é ignorar a gramática, e a ordem das palavras, mas considerar a frequência de cada uma das palavras, que aparece dentro do nosso texto, ok? Então, aqui temos algumas principais características das bolsas de palavras, ok? Primeiro, independência da ordem das palavras. Independência da ordem das palavras diz que a estrutura, a sequência das palavras na frase é ignorada. Significa que o gato dorme, dorme o gato, realmente essas palavras têm significados diferentes, ok? Têm significado diferente, mas dentro daquilo que são as bolsas de valores, essa ordem, é completamente ignorada, ok? Significa que serão representados da mesma maneira, ok? Se for o gato dorme ou dorme o gato, apesar de que tenha significados diferentes, eles serão representados da mesma maneira. Outro, criação do vocabulário. Um vocabulário é formado a partir de palavras únicas, ok? Em um conjunto de documentos. Perfeito. Temos também, as principais características. Outras características é a representação vetorial. Cada documento é representado como um vetor, com base nas palavras do vocabulário, ok? Significa que o texto, o documento, é representado, como já havíamos falado na aula anterior sobre os vetores, é representado como um vetor, tendo em conta as palavras que formam esse vocabulário. Ok, agora, o valor do vetor pode ser a frequência absoluta da palavra, significa que a frequência, o vetor, quantas vezes, significa que uma palavra, uma palavra dentro de um texto, ele é representado tendo em conta quantas vezes se repete, a frequência. Vamos dizer que gato dorme com os outros gatos, ok? Essa seria a minha frase. Gato dorme com outros gatos. Então significa que eu tenho gato, gato. Quando estamos dentro da frequência absoluta, eu tenho que saber que gato, aparece nessa frase duas vezes. Gato, gato, então essa seria a representação absoluta, estamos, ok? E pode ser também representado como frequência binária, Significa que 1 a presença e 0 a ausência, ok? Significa que gato é representado com 1, significa que nesse momento na frase aparece, então toma o valor de 1, e 0 quando ele não está. Ou também pode ser a frequência, Pode ser também a frequência ponderada, ok? Essa frequência ponderada é uma abordagem mais sofisticada, que pondera a contagem com base à frequência das palavras, em todo o texto. Isso ajuda a reduzir o impacto das palavras, que praticamente
não trazem muita informação, se assim eu posso dizer, ok? São mais figurativas que outra coisa, né? Assim eu posso dizer. E não são tão informativas, vamos, né? Então, podia ser a frequência, né? Podia ser denominada como frequência ponderada, ok? Então, vantagens do modelo. Temos aqui algumas vantagens na utilização daquilo que são as bolsas de palavras. Simples e fácil de implementar, ok? Ele mais ou menos, né? Muito fácil de implementar. Ok, funciona bem, né? Como base para algoritmos mais complexos, ok? Quando temos algoritmos mais complexos, né? E é adequado para tarefas como classificação de textos e análise de sentimentos, ok? Significa que eu tenho, por exemplo, a palavra tristeza repetida várias vezes dentro né, de uma frase, né? Ou de um documento, vamos, né? Então, é muito utilizado este modelo. Limitações. Temos aqui algumas limitações, né? Perda de contexto, né? Aí o que havíamos dito, né? Não considera a ordem das palavras. Significa que muitas das vezes a gente utiliza uma frase, mas tendo em conta a mesma frase, ok? A mesma palavra, perdão, a mesma palavra, mas contexto completamente diferente, estamos, né? Então, ele ignora completamente isso, né? E conta aquilo como frequência, ok? Então, a palavra pode estar ali, né? Por ter contextos diferentes, pode dar um outro significado, mas é completamente ignorado, ok? Outro também é a dimensionalidade alta. O tamanho do vocabulário pode crescer significativamente, né, quando se incorpora, okay, grandes quantidades. Outra também é a ambiguidade semântica. Não, né? Não diferencia significados de diferentes, ou não diferencia significados diferentes da mesma palavra, ok? Então, é aquilo que havíamos dito, né? Uma palavra, mas que talvez tenha significados diferentes, ok? Dentro de um mesmo documento, então ele não faz essa diferença. Que aqui, tendo em conta esse contexto, está me dizer uma coisa, aqui estou falando de outra coisa. Então, terminamos, né? Com o nosso tema sobre a bolsa de palavras. Mais lá para frente no nosso curso, né, estaremos incorporando, né, estaremos programando e utilizando cada um desses contextos, né. Nesse momento estamos um bocadinho naquilo que é a, a parte teórica, ok? Mas mais em diante, então, poderemos ir um bocadinho na prática, ir implementando cada um desses conceitos que a gente está a verificar aqui. Então, pessoal, nos vemos na próxima aula, ok? Então, fiquem ligados aí. Estamos juntos.